Paz, me chamo Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos. Esse aqui é o vídeo de número 2, dando continuidade que nós conhecemos como batismo no Espírito Santo, ou um revestimento de poder, como é o que eu penso, tá bom? O batismo com o Espírito Santo é para todos os evangélicos, aqueles que creem e os que não creem nos dons espirituais. Quando você aceita Jesus Cristo, nasce de novo, então o Espírito Santo vem até você, desce até você, faz de você, o templo do Espírito Santo. Ele te sela, então ele te batiza com o Espírito Santo. Então isso é para todos. O que os pentecostais chamam de batismo do Espírito Santo, na verdade é um revestimento, e não são todos que têm esse revestimento. Tem que buscar, tem que orar, tem que jejuar, aqueles que desejam, e que seja útil a obra. Vamos ler aqui em Coríntios 12, a partir do versículo 4, que diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, formas de operar, de agir, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil, que seja útil à obra do Senhor. Deus não vai te dar um dom para você ficar com as nádegas sentadas lá no banco da igreja. É para que seja útil. Deus te use para edificar a si, ou edificar os demais irmãos, ou a obra do Senhor em um todo. Aí ele diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo Espírito é dada a palavra da ciência, e a outro pelo Espírito a fé, e a outro pelo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento e os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Amém? Então, o que eu quero dizer? Quando você é revestido de poder, não batismo com o Espírito Santo, que esse é dado a todos, você pode ter vários dons, 1, 2, 3, qualquer desses dons que eu li aqui, e não falar em línguas. Necessariamente, quando você é revestido por esse poder, você não fala em línguas. Possa ser que você tenha o dom de línguas, ou o dom de interpretação, mas necessariamente não é uma obrigação. Se você tem um dom de visão, um dom de cura, como diz aqui, eu tenho que ter o dom de línguas? Não. O dom lá da ciência, de conhecimento, precisa ter o dom de línguas? Não. É que o dom de línguas inclusive é o menor entre todos, mas é o que é mais distribuído entre a igreja, que é mais para fortalecimento da fé, sabe? A pessoa está ali fraca, então o Espírito Santo vai e te renova com esse dom em línguas, que ele é muito útil, sim, quando Deus quer falar com alguém. Então sempre é bom que tenha alguém que interprete, que tenha alguém que tenha o dom de línguas para que Deus o use, outro interprete, e assim por diante. Mas necessariamente não é uma obrigação, como dizem alguns pentecostais, que se você não falar em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. Todos, repito, todos nós somos batizados com o Espírito Santo. Aceitou Jesus Cristo, o Espírito Santo desce sobre você e te sela, e te batiza com o Espírito Santo. Pode ser batista, presbiteriano, pode ser o que for, tá? Todos nós somos batizados. Agora, o revestimento de poder é outra história, ok? Então, dando sequência aí aos vídeos, a gente vai ver alguns testemunhos rápidos, para a gente compreender melhor, ok? Já volto, daqui a pouquinho, não vai embora não. Esse culto, nós vemos uma igreja até grande, muita gente, muita criança, muito adolescente, e eles estão orando aqui. É um culto normal, sei lá se é um culto de oração, eu não sei nem que denominação que é essa aqui, mas no geral é muito parecido, só muda a vestimenta mesmo. E Deus vai revestir muitos aqui com seu poder, com a sua graça, dando vários dons. Nós não sabemos. O que mais presencia, o que mais fica demonstrado, ou como se fala, com mais ênfase, é o falar em línguas, Aí eles falam que é dom do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. O que mais parece é falar em línguas.
E toda essa manifestação que você vê aí é normal quando você é revestido de poder. É normal acontecer isso aí. Parece loucura, doideira, não sei o que, como vocês acham aí, assustador, é medonho. Não, é normal. A pessoa é revestida de um poder fora do normal, não é natural, é espiritual. Então a carne, acontece isso aí. Depois, com o tempo, a pessoa vai aprendendo a controlar tudo isso aí, ok? Isso aí para mim é fácil de entender. Mas não é um batismo com o Espírito Santo, eu repito, dizer para mim é um revestimento. Ali você pode receber um dom de cura, um dom de visão, um dom de revelação, enfim, dentro dos dons que já eu li aqui, ok? Então, para mim é um revestimento, tá? Que Deus dá ao seu servo, quando ele busca muito, ou até aqueles que são fracos e necessitam para permanecer na igreja, permanecer, sabe, nos caminhos do Senhor, para que ele não volte, então Deus também concede. Tá? Não tem padrão, isso pode ser no culto, isso pode ser em casa, isso pode ser no culto numa casa, isso pode ser numa chácara, pode ser no batismo nas águas, pode ser em qualquer lugar, irmão. Não tem padrão, é o Espírito Santo, é Deus. Ele faz do jeito dele, da forma que ele quer, e quando ele quer, e aonde ele quer. Não tem padrão. Tá? Se alguém ensina que tem um padrão, não existe isso. Tá? Não existe isso. Quero ler mais um versículo aqui da Palavra de Deus. Vamos ver aqui. Eu li Coríntios, eu tinha separado aqui. Atos capítulo 19, versículo 5, diz assim. Atos 19, 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Esses eram ao todo uns 12 varões. Então veja bem aqui, nessa passagem, que o apóstolo, eles já tinham sido batizados nas águas. Então o apóstolo Paulo veio impor as mãos, né, sobre esses 12 varões, e eles foram revestidos de poder, falaram em línguas. A manifestação de praxe normal geralmente é em línguas, mas há pessoas que recebem outros dons, como eu já li aqui. Necessariamente não precisa falar em línguas. Ele pode receber um dom e não falar em línguas, mas ele recebeu algum dom, mas que seja útil para alguma coisa. Não é para enfeite, não é para você ficar sentado lá no sofá assistindo televisão. É para que seja útil a obra. Por exemplo, Deus dá um dom de revelação. Vou dar um exemplo. Deus que me perdoe, isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Aconteceu comigo. Eu evangelizava Deus. Estava passando uma jovem, sei lá, uns 18 anos. Ela vinha andando assim, igual um animal, né? Com as mãos e os pés assim, igual um cachorro e tal, e olhava para mim, aquele rosto horrível, endemoniado. Aí Deus falou comigo, revelação, falou comigo. Fala com ela de mim e leva ela para o culto hoje à noite. Aí eu tive que ir atrás da moça. Bom, aí é outra história, tá? Então, esse é um dom de revelação. Necessariamente você recebe um dom que não precisa necessariamente falar em línguas. O dom de discernimento, por exemplo, que a maioria dos ministros tem, bom, a maioria deles tem o dom de língua, mas necessariamente o dom de discernimento, ele não está ligado ao falar em línguas. O falar em línguas está ligado à revelação, né? O dom de línguas, que é interpretação de língua, e o falar em línguas. O que está inserido aí nesses dois dons, geralmente, é o dom de profecia. Ele sempre está incluído nesses outros dois dons, que é dom de línguas de interpretação e o dom não o ministério profético. O dom de profecia, geralmente, ele está ligado a esses dois dons. Ok? Então aqui a gente vê essa renovação em pessoas, jovens, senhoras, crianças. Isto é normal no culto evangélico. Então nós vamos para o próximo vídeo, ok? Já voltamos. Jovem, ela está manifestando, né, seu pensamento sobre o revestimento de poder, batismo, Espírito Santo. Aí está dizendo que nessa denominação aí na igreja que ela frequenta, que fizeram uma campanha de oração de quem? De Davi, de Samuel, sei lá quem for, Abraão, sabe? Isso é uma invenção da igreja, sabe, uma campanha, isso nem existe, nem é bíblico.
Mas tudo bem, eles criaram isso aí. Não existe esse negócio de criar uma campanha de oração para batismo do Espírito Santo. A oração de Davi, a oração de Samuel, sabe? A oração, a campanha não sei de quem lá, sabe? De Arão. Não existe isso. Existe a busca, sim. Se você buscar, se o pastor daquela igreja que for pentecostal, olha, irmãos, vamos, essa semana aqui a gente vai orar para que pessoas sejam renovadas no Espírito Santo. Sejam, né, que Deus revista alguns aqui em dons espirituais. Então nós vamos orar tantos dias e vamos jejuar tantas horas por dia, toda a igreja, para que Deus derrame da sua graça, né, da sua misericórdia sobre nós, né, que é viva aqui em nossa igreja. Então aí ele chama de campanha, faz isso aí, mas isso não é, biblicamente falando, que tem que ser assim. Isso não existe. A busca existe, né, buscar a Deus, né, e pedir a Ele, que as coisas do céu são tiradas à força, ou seja, você tem que buscar mesmo, clamar, e paga um preço para ter o que você precisa. Tá? Isso não só dons, qualquer coisa que você deseja na sua vida para que Deus me abençoe, você tem que buscar, você tem que manter uma relação íntima com Deus. Do contrário, amigo, não vai acontecer nada. É assim que funciona. Nos dons, nas coisas materiais, enfim, qualquer bênção que você deseja alcançar, se for da vontade de Deus, em primeiro lugar, se for da vontade dele conceder, é assim que funciona. Sentadinho lá, meu amigo, quietinho no seu banco, não vai acontecer absolutamente nada, nada. Então você vai ser um crente morno, fraco, tá? Não acontece nada na tua vida, vai ser salvo. Se você se manter assim, sem pecado, vai ser salvo. Mas não acontece nada. É assim em muitas igrejas. Parada, fria, gelada. São crentes? São. São servos do Altíssimo? São. Entendeu? Sabe aquela das dracmas? A parábola que não é das dracmas, é a parábola que Deus dá, né, talentos a cada um, né, não é dracma, é os talentos. Cada um distribui o talento, e uns produzem mais, uns fazem aquilo multiplicar, outros ficam lá, devolve a mesma quantia que Deus deu, ele devolve ao Senhor. Você quer ser um crente assim? Que seja. Vai ser salvo? Vai. Mas seu galardão é zero. E essas igrejas que criticam as pessoas, os pentecostais que creem nos dons e permitem que o Espírito Santo use elas em mistérios, sabe, em dons, sabe, em maravilhas, em tantas outras coisas, Deus só tem a acrescentar almas, encher as igrejas, salvar vidas, porque você está trabalhando, você está ativo. E as pessoas que receberam essa dracma e guardou no bolso para depois devolver, são essas pessoas aí, esses crentes aí, que ainda fala mal, não faz, ainda critica quem faz. Infelizmente é assim. Os dons existem, esse revestimento de poder existe. São milhões e milhões de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quer dizer que todas as pessoas é o quê? É demônios que se manifestam nas pessoas? Então, amados, é isso. Batismo com o Espírito Santo, que eu chamo de revestimento de poder. É simples, sem rodeios, bem claro. Esse aqui é o vídeo de número 2. Se você não assistiu o 1 ainda, por favor, procure na lista aí, tem o de número 1, tá? Que é a sequência. Fiz um, depois encerro com esse aqui. Obrigado pela sua atenção, espero que você tenha entendido de uma forma simples e clara, os versículos são claros, não tem nada de complicado, não existe um padrão, aonde tem que ser, tem que fazer campanha, tem que ir no monte, tem que entrar debaixo do sofá, não, nada disso. Você tem um desejo? Você tem um desejo? Mas vai ser útil, você vai fazer algo em prol, porque Deus sabe, Deus esquadrinha o coração do homem, Ele sabe. Então, para que seja útil. Só para sair dizendo, eu tenho um dom, aí Deus pode me usar numa reunião, né? Eu não sabia que eu tenho um dom. Se você tem essa ideia na cabeça, pode tirar isso aí, tá? Para você se vangloriar, você achar que é mais crente que o outro, esquece isso aí, tá bom? Os revestimentos, os dons que o Senhor nos dá, conforme a sua vontade, se Ele quiser te dar, para que seja útil a obra do Senhor. Amém? De uma forma bem simples e clara. Eu acho que não dá para ter dúvida nenhuma quanto a isso aí.
tá? As formas e maneiras que Ele opera no meio do seu povo, na igreja, nos lugares, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer e quando Ele quer, e Ele não dá satisfação à sua criatura. Ok? Obrigado, que Deus abençoe, graça e paz, até o próximo vídeo. Obrigado, deixa o seu like aí, ok? Obrigadão, se inscreva no canal para nos ajudar aí. Amém? Tchau!